entretenimento, música boa, sua participação e muita alegria. Só aqui na sua rádio. Rádio Macaé Gospel. Continue ligado, vem aí a próxima atração. O próximo programa é uma produção independente, portanto de total responsabilidade de seus apresentadores e produtores. A Rádio Macaé Gospel passa a apresentar o programa A Hora da Palavra. Louvor, oração, palavra de Deus e convidados. Programa A Hora da Palavra. Apresentação do pastor Fábio Assis. Bom dia, queridos, que a paz e a graça que excede todo entendimento repouse sobre vossas vidas na manhã desse dia. Eu tô perdido aqui, não sei se eu tô na câmera 1 ou se eu tô na câmera 2. Acho que tô na câmera 2. Glórias a Deus, amém? Queridos, mais um programa Hora da Palavra, mais uma manhã de segunda-feira. Estamos aqui no estúdio da Rádio Macaé Gospel. Eu que vos falo, sou vosso conservo em Cristo, pastor Fábio Assis. E juntamente hoje conosco, um convidado muito ilustre, né? Meu amigo em particular, meu professor, teólogo, mestre em teologia, pastor presidente da Assembleia de Deus Desperta-me para Almas, né? Um grande amigo em particular, companheiro de labuta, de caminhada no Evangelho, pastor Adaelson Gomes, que também já teve programação aqui. Bom dia, pastor Adaelson Gomes, a paz do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor, meu pastor, só vitória. Sempre um privilégio estar voltando no estúdio da Rádio Macaé Gospel para estarmos comentando um pouco sobre a palavra de Deus, e para a gente é um grande privilégio estar aqui nesta manhã de segunda-feira para trazer um rápido esclarecimento um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, compartilhe aí essa live, deixe seu joinha e vamos que vamos somar no reino de Deus em nome de Jesus. Maravilha, né, meus irmãos? Então já de antemão vamos estarmos orando a Deus para que o Senhor possa estar abençoando esse programa, nos direcionando e abrilhantando o nosso intelecto, bem como o intelecto dos irmãos que estarão ouvindo e conectados nesta programação. É momento de falar com Deus. Ó maravilhoso e bondoso Deus, graças te damos nessa manhã, Pai, porque mais um dia o Senhor nos fez, nos refez. Mais uma manhã, Pai, o Senhor nos permite estar na Tua presença. Ó, Pai querido, e em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, é que pedimos perdão pelas nossas falhas, faltas e atos, pensamento. Pedimos perdão, absolvição de todas as nossas culpas, porque somos seres humanos, ó Pai, errantes. Todos os dias erramos, pecamos, mas graças, ó Pai, ao Senhor, que um dia liberou perdão e, através do sangue do Teu Filho, fez a reconexão das nossas vidas, nos religou a Ti. Por isso estamos aqui nessa manhã agradecidos, ó Pai, por fôlego de vida, por mais um dia. Ó Pai, toma essa programação em Tuas mãos, toma a direção, pastor Adaelson, a minha vida, os ouvintes que já estão conectados, alguns que possivelmente, posteriormente, se conectarão a essa live para receber, ó Pai, coisa preciosa, maravilhosa do Teu reino. Que tudo aqui seja para a glória, para a honra, para a exaltação do nome do Senhor. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. A vitória eu posso ver. Glórias a Deus, aleluia, amém? São 9h08, é o programa Hora da Palavra, amém? Estava aqui nos bastidores com o pastor Adaelson, né? E como nós já temos muita intimidade de conversa, de fala, amigos são aqueles que têm afinidade, né, pastor? A amizade, ela tem que ter afinidade, assuntos que convergem, ideias que convergem, né? E visão de reino, né? E nós aqui estamos nessa manhã para um bate-papo bem descontraído acerca da palavra de Deus, né? Ou para orientar os irmãos em relação à visão de reino, em relação a como
é a visão de Cristo para o reino. Porque hoje a visão humana e a visão antropocêntrica, inclusive a revista que nós temos lecionado, pastor, ela tem falado muito sobre isso, sobre o espírito de Babilônia, né? Ele não é no mundo, não, é na igreja. Hoje em dia a igreja está muito desfigurada, né? Mas enfim, não é isso que nós vamos tratar, senão vamos fugir um pouco do tema. Mas, queridos, hoje nós queremos falar, né, muito no tempo em que vivemos, tem se ministrado, se pregado acerca da teologia da prosperidade, né? E nada mais, nada menos do que um mestre em teologia que está aqui conosco, pastor Adaelson, para discutir melhor esse assunto nessa manhã, para abrir um pouco o nosso entendimento, os nossos horizontes, acerca desse tema que é um dos temas hoje em dia mais debatido. Teologia da prosperidade. É de Deus, não é de Deus, pastor Adaelson? Até onde é saudável? Até onde não é? Até onde é aplicável? Até onde é prioridade pregar a teologia da prosperidade em face à soteriologia, né? Porque nós temos visto que hoje muitas pessoas nem têm mais falado de reino, nem têm mais falado de salvação, de testemunho, de vida com Deus, de santidade. As pessoas têm unicamente buscado esse tema teológico para ser tratado. Já dá o senhor à luz da palavra, o que o senhor pode nos ajudar nessa manhã. Esse é um assunto muito importante. Por quê? Primeiramente, a gente quer começar falando que todos os conteúdos de pregações que são bíblicos são importantes. Obviamente, a teologia da prosperidade tem sim a sua vertente dentro das Sagradas Escrituras. Mas, todavia, nós vemos hoje, em nossa atualidade, umas pregações um pouco elevadas, né, meus irmãos? Vamos usar essa palavra, um pouco elevada do seu assunto original. Mas nós percebemos sim, nas Sagradas Escrituras, um pouco de prosperidade divina na vida daqueles que são fiéis a Deus. Não que todos aqueles que são fiéis necessariamente terão que ser prósperos nesta terra, financeiramente falando. Por quê? Uma certa feita eu vi um certo alguém falando que tem pessoas que são tão pobres, mas tão pobres nesta terra, que a única coisa que ele tem é o dinheiro. Não tem mais nada, não tem amizade, não tem alegria, não tem saúde, não tem nada. A única coisa que ele tem é o dinheiro. E esta é a parte mais pobre do ser humano. Quando a pessoa é ganancioso, quando a pessoa tem como seu Deus o mamon, o dinheiro, acaba se distanciando de tudo, largando tudo. Ele é tão pobre que hoje a única coisa que ele tem é o dinheiro. E, infelizmente, isso tem entrado muito em nossas igrejas, principalmente, né, meus irmãos? Agora começou essa vertente em nossa igreja brasileira e cada dia mais e mais parece que está crescendo, tá? Em uma crescente, uma onda muito acelerada. Mas, todavia, nós cremos que o Senhor tem levantado ainda os seus fiéis e iremos comentar um pouco mais sobre este assunto aí. Deixar o pastor Fábio comentar um pouquinho também sobre esse assunto. Então, meu pastor, muito bom, porque esse assunto é um assunto muito pertinente, né? Hoje de manhã eu estava lendo uma matéria da revista Exame, antes de vir para cá, e havia algumas estatísticas sobre o crescimento das igrejas no solo brasileiro, né? E ali se destacava, as neopentecostais cresceram 98%. Né? E enfim, e aí vem fazendo uma alusão à luxuosidade dos templos, né? A infraestrutura é muito bem montada, né? E você vê, esses dias eu estava acompanhando um amigo no estado e ele estava numa igreja, não vou falar a denominação por ética, né? E lá é um show, né? Em matéria de iluminação, palco,
né? Porque eu não sei nem se eu posso chamar de altar, vou chamar de palco, e no fundo uma tela de, sei lá, devia ser uma tela de mais de 10.000 polegadas de LED, né? Com efeitos audiovisuais, sonoros e som, explosão, sabe? Igreja para, sei lá, 4, 5 mil pessoas, e a sala de crianças já não era nem mais uma sala onde se leciona, onde a sala de criança tinham jogos virtuais em 3D, né? Videogames de última geração. Aquele era o entretenimento por jovem, adolescente durante o culto, né, para que os pais pudessem. E eu fiquei assim, rapaz, é muita tecnologia, muita atratividade, muito investimento financeiramente falando, né? E eu fico assim observando, não obstante a isso, essa igreja, em face à igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir dos versículos 40 ao 52, né? Aonde vai dizer que eram unânimes na comunhão, no partir do pão, tinham tudo em singeleza, em coração, vendiam suas propriedades e repartiam entre si conforme cada um tinha necessidade, né? E claro que nós não seremos hipócritas aqui. Hoje existe um egoísmo muito grande, e eu fico preocupado se esse evangelho não está tão desfigurado em face a esse evangelho da igreja primitiva. Nós sabemos que cada pessoa tem a sua maneira diferente de pensar a respeito de todo o assunto. E nós vemos a teologia da prosperidade, obviamente, como algo bíblico. Não essa nova teologia que tem surgido aí de uma maneira totalmente espinhosa. Nós olhamos aqui, por exemplo, uma das pessoas a qual Jesus chamou no seu ministério terreno para estar o seguindo, para estar alcançando o reino do céu, é um certo jovem rico. Já está na abertura aí, bem em Lucas, né? Abriu em Mateus ou foi em Lucas? Mateus, né? Está aberto em Mateus, no capítulo 19, né? Versículo 16, a qual Jesus ele começa a conversar, a dialogar com aquele jovem que era coberto de riquezas, né, meus irmãos? Riquezas terrenas. Mostrou para ele o que era necessário fazer para que viesse estar seguindo a ele. Não apenas guardar os mandamentos, os testemunhos, mas agora, quando chegou em um ponto, vendes tudo que tu tem. O que é interessante é que ele fala: se tu queres ser perfeito, vende tudo que tu tens e doa aos pobres. Meus irmãos, a ganância é algo muito destrutivo. Não estou falando que é pecado a pessoa ser rico, meus irmãos. Estou falando que é pecado a pessoa ter uma condição financeira. Isso é até muito bom. O difícil, o complicado é quando o centro da vida do homem é apenas adquirir, sem olhar para aquilo que ele está perdendo. E um dos principais requisitos para que o homem venha estar vivendo bem hoje e amanhã é a presença de Deus. Aleluia. E nós temos que ver até que ponto nós temos que estar trilhando, e olhamos como olhou Davi: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Porque nós olhamos para um mundo, igrejas, a qual o pastor Fábio acabou de comentar aqui, igrejas cheias de tudo, menos de Deus. Igrejas que estão perdendo a sua identidade. Olhamos para nossas crianças hoje, que nossas crianças fazem parte da igreja presente. Muitas pessoas falam que as crianças é a igreja do amanhã. Não, as crianças é a igreja do hoje. Igreja tem criança e tem que ter criança. Nós olhamos para o que aconteceu nos Estados Unidos há alguns anos atrás, sempre em cultos de escola bíblica dominicais, culto de ensino, sempre tinha uma salinha para as crianças fora da nave da igreja. E lá ensinava brincadeiras, ensinava alguns jogos diferentes, ensinava dezenas de coisas, menos a palavra de Deus. Só que essas crianças uma hora crescem. E sim, essas crianças, quando cresceram, não encontraram raízes na presença de Deus. Porque o momento que é para se doutrinar, como diz as Sagradas Escrituras, ensina a criança no caminho que se deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Nós olhamos para a teologia da prosperidade, que é algo muito enfeitado, é algo muito bonito. Mas quando
trazer simplesmente aquilo que é bonito. Nós vamos entrar agora em Laodiceia, pode ser? Pode. Em Laodiceia. O que é interessante é que quando nós entramos em igrejas totalmente capacitadas, no ponto de vista humano, e pode ter certeza, meu irmão, que essas igrejas, a grande maioria, não são vazias, tá? São igrejas lotadas de pessoas. Porque todo mundo gosta de estar em um local onde fica confortável, fica bem, né, meus irmãos? Todo mundo gosta de ficar em um local a qual a pessoa fica confortável, fica alegre olhando para aquilo. É muito melhor a gente estar olhando para um telão enorme do que perdendo já a vista, quase cego já olhando para uma Bíblia que nem cor mais tem, né? Então nós olhamos para isso, olhamos para a igreja de Laodiceia, percebemos uma igreja muito rica, meus irmãos. É totalmente desenvolvida quando a gente fala de bens materiais, mas perante os olhos de Deus, era uma igreja vazia. Era uma igreja a qual o Senhor aconselhou: peço que de mim compre colírio, peço que de mim compre vestes, para que você venha se vestir, e colírio para que você venha ver. Isso é muito interessante. Quantos de nós andamos cheio de tudo, menos de Deus? É como eu falei para os irmãos aqui no início. Tem pessoas hoje que são tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que ela tem é o dinheiro. Não tem mais nada. Então, meus irmãos, né, que nós possamos entender que evangelho, né, pastor Daelson? Evangelho nunca foi riqueza. Evangelho nunca foi vida farta. Não. O evangelho, ele nasceu numa carpintaria. O evangelho nasceu num estábulo. Que fique bem claro isso. O evangelho nasceu num estábulo. O evangelho criado, trago do céu pelo Senhor Jesus Cristo. Uma vida simples, filho de uma lavadeira, filho de um carpinteiro. Ele nunca sentou no palácio de Herodes, não. Ele nunca fez comunhão com os reis da terra. Ele nunca quis ser simpático a Pôncio Pilatos. Ele nunca quis ser simpático a Herodes, sabe? Ele nunca quis fazer alianças com Anás e Caifás, que era o sistema religioso da época, né? Numa espécie de escândalo que a graça causou, ele veio totalmente na contramão do sistema. E evangelho é isso, o evangelho é na contramão do sistema. Hoje o evangelho quer andar de mão dada com o sistema. Verdade. O evangelho quer se aliançar politicamente, socialmente, ideologicamente, financeiramente. É o evangelho amigo dos ricos. Esse jovem rico que o Senhor descreveu tentou ter amizade com Jesus, tentou ser amigo do evangelho, mas ele encontrou uma barreira muito grande, sua riqueza. E o Senhor Jesus disse para ele: olha, se tu quiser de fato ser perfeito, teu coração tem que ser desapegado dessas coisas aí. Hoje nós vimos um evangelho onde, pastor Daelson, as pessoas protegem o seu bolso, falam: não, rapaz, eu já ganhei o meu, vai ganhar o seu. É assim. E camarada ali, rapaz, um evangelho sem misericórdia, sem graça, sem amor, sem solidariedade, sem obra social. Um evangelho egoísta, egocêntrico, né? Aonde os homens só te ensinam a ganhar mais, a lucrar mais, como se fosse uma espécie de pirâmide financeira. As pessoas vão para a igreja hoje, pastor Daelson, parece que vão para um clube. Para um clube de entretenimento, de negócio, aonde todos falam a mesma língua. Vamos falar de negócio, vamos falar como é que está indo a sua empresa, a minha. E parece que nós servimos a Jesus. Jesus é como se fosse apenas um chamariz. O nome de Jesus fosse um chamariz para conversar sobre todas as outras coisas, menos sobre o interesse de Jesus e de reino. Deixa contigo a bola. Eu falo para os irmãos, meus irmãos, rapidamente aqui, não é que a gente está falando que toda igreja é grande, é isso e aquilo outro, não. Eu ando em muitas igrejas, meus irmãos. Eu ando em igreja de 2, 3 pessoas e ando em igreja também de 2, 3, 4 mil pessoas. Quem me conhece sabe, alguns irmãos que andam comigo também sabem. E sento no púlpito de todas elas, tá bom? Aonde seja aqui em Macaé, seja fora de Macaé, aonde eu for, graças a Deus eu sou bem recebido. E conhecemos as pessoas de lá, as pessoas também nos conhecem.
Isso é importante. Não é que toda igreja grande ou igrejas bonitas saíram da vertente do evangelho genuíno. Não. Claro. Totalmente diferente disso, tá, meus irmãos? Mas, todavia, nós vemos algumas igrejas grandes que têm uma obra social linda, maravilhosa, meu irmão. Sim, elas recebem, mas também elas abençoam pessoas que estão passando por necessidade, pessoas que estão passando por turbulações. Mas nós olhamos para igrejas pequenas também que fazem muito mais do que uma igreja grande. Nós vemos igreja pequena. Por quê, meu irmão? Quando a pessoa tem um interesse de ajudar, quando a pessoa quer refletir a presença de Deus, não tem quantidade, meus irmãos, tem qualidade. E existe uma grande diferença entre um ponto e outro. O centro de todas as coisas é Cristo. Nós estamos olhando hoje em nossa atualidade, e isso não é só na igreja. Isso não é só na igreja. Eu falo porque eu vivo no meio de muitas classes de pessoas. Eu tenho uma amizade com político, tenho uma amizade com pastores, tenho uma amizade com radialista, tenho uma amizade com muitas e muitas pessoas. Mas, todavia, nós olhamos para uma sociedade a qual eles querem apenas que o seu ego se inflame. E isto é muito e muito e muito preocupante. Nós olhamos que em todo esse contexto, a presença de Deus está ficando longe. Nós olhamos que em todo esse contexto, a soteriologia, a doutrina da salvação dentro da igreja, está perdendo o espaço, meus irmãos. Nós olhamos, queremos pregar que o homem vai ser totalmente bem desenvolvido nesta terra, vai receber o seu galardão aqui. Meu irmão, estamos pregando sobre tudo. Mas ninguém mais, ou poucas pessoas hoje, querem mostrar aquele evangelho genuíno. Eu tenho uma palavra que eu gosto muito de falar isso. É muito fácil falar do que Jesus fez. Difícil é falar o que Jesus falou. A pregação de Jesus é uma pregação genuína. Falar que Jesus curou, falar que Jesus fez isso e aquilo é muito fácil. Difícil é refletir Jesus em suas palavras. Pregar o que Jesus pregou. Pregar o que João Batista pregou. Pregar o que os discípulos pregaram, pregar os que os apóstolos pregaram. É aí que está a perseverança da igreja. É aí que nós vemos a igreja crescendo unânime e saudável. É aí que está a raiz do evangelho. Pastor Fábio. Meus irmãos, né? É coisa maravilhosa a colocação do pastor Adaelso, né, meus irmãos? Porque hoje nós temos visto esse evangelho tão desfigurado. Inclusive, pastor Adaelso, como eu estava te dizendo, aí eu estava hoje de manhã, né, estudando esse tema, né? Até falei, isso vai ser bom para a gente discutir hoje, da revista Exame, e ela observava que as igrejas tradicionais, elas não cresceram na mesma proporção. Fazia até uma alusão que as igrejas tradicionais cresceram menos de 50% em 20 anos, sei lá. As igrejas tradicionais, como, vou dar nomes aqui, tradicionais batista, presbiteriana, luterana, anglicana, são igrejas mais centradas, são igrejas mais, elas não têm o seu crescimento com uma visão financeira para poder, são igrejas que sempre tiveram aquela visão de reino. Sim. Né? Essa visão avassaladora, sabe? De que temos que ganhar, temos que abrir, temos que crescer, temos que, sabe? Perceba que a motivação não é. O pastor Adaelso, daqui a pouco vai entrar o comercial, não sei se vai dar tempo. Mas toda vez que eu vejo evangelho num cenário de 30 anos atrás, no contexto de que sou crente, eu nunca vi evangelho entrar, a mensagem do evangelho sempre entrou nas favelas. A mensagem do evangelho sempre entrou, né? E hoje a mensagem do evangelho não entra mais na favela. Hoje só entra nos grandes condomínios, só entra hoje... parece que hoje teve um outro povo que se apropriou, menos o pobre do evangelho, né? Deixar o senhor discutir isso aí. Isso é importante, né, meus irmãos? O apóstolo Paulo, quando ele sai em sua segunda viagem missionária, depois que ele tem aquela separação entre Paulo e Barnabé, enquanto Barnabé sai com João Marcos para a ilha de Chipre, e Paulo volta à sua viagem missionária. Eu não sei se vai dar tempo, mas se não der, depois a gente conclui, tá, meus irmãos?
quando ele volta juntamente agora com Silas ou Silvano em sua viagem missionária, ele chega em Atos capítulo de número 15, na região da Antioquia, na região de Filipos, e em Filipos tem uma província romana. Obviamente, onde tem uma província romana naquela época, é uma cidade rica. Mas o que é interessante é que o apóstolo Paulo ele tem uma visão de evangelho diferente de muitas pessoas hoje. Porque para muitas igrejas é mais fácil pegar uma igreja e iniciar do centro. O apóstolo Paulo poderia pregar no centro, querer aquele avivamento no centro da cidade, isso, aquilo, outro, queria aparecer. Mas o que é interessante é que ele saía para um local de oração à beira de um rio, juntamente com Silas. Chegando lá, ele viu aquelas pessoas, algumas lavando roupa, algumas cuidando dos seus afazeres próximo do rio. E ali acharam um local oportuno para pregar o evangelho. Em um local onde não era muito visto, mas pregou, anunciou o evangelho de Deus. E a primeira alma se converteu na Europa, que foi a Lídia, vendedora de púrpura. E nós iremos estar dando continuidade neste ponto, a partir deste ponto aqui, quando voltarmos dos comerciais, tá bom? Amém. Que Deus e Cristo nos abençoe. Amém. Nesse momento, vocês ficam com o nosso corte comercial e não saia daí. Fique ligado, dentro de instantes nós estaremos voltando para estar terminando esse bate-papo tão proveitoso da Palavra de Deus. E aí, gostou da programação? Anuncia aqui. Nosso WhatsApp 992060056. Rádio Macaé Gospel. Aqui, seu negócio dá certo. Não saia da sintonia. A sua música boa volta depois do break. Aguenta aí. Rádio apresentar. Programa A Hora da Palavra. Apresentação do pastor Fábio Assis. A vitória. Meus irmãos, voltamos, né? Estávamos aqui. O nosso tema do nosso bate-papo na manhã desse dia é Teologia da Prosperidade, né? Até onde é saudável, até onde não é, até onde é de Deus, até onde não é. Até onde, em face a soteriologia, que é a teologia da salvação, ela deve ser valorizada, né? O pastor Adaelso terminou aqui o primeiro bloco falando sobre Lídia, vendedora de púrpura, né? De Tiatira, que ela era, mas uma mulher muito próspera, né? Deus abençoe, vai, pastor Adaelso. É isso aí, meus irmãos. Eu passei por algumas cidades no sertão do nosso país e eu vi muitas igrejas querendo abrir filiais em cidades pequenas. Eu passei por uma cidade lá, qual não vou citar o nome, nem o nome também da igreja, a qual teve uma igreja muito grande, internacional, que tentou abrir uma filial lá dentro. Mas como o acesso era difícil e também a renda não era muito, eles tiraram a igreja de lá e colocaram a igreja em uma capital mais próximo da cidade, que ficava, na época, acho que de 20 a 30 quilômetros aproximadamente. Porque a dificuldade que, voltando lá para Paulo, a qual o evangelho nos mostra para chegar a pregação da palavra de Deus em certos pontos, é necessário. Como eu finalizei lá o primeiro bloco lá com o pastor Fábio, comentando um pouco sobre a viagem missionária de Paulo, lá em Lídia, o que é interessante é que a viagem deles continua. Lídia é batizada, a família de Lídia é batizada, já próximo do capítulo de número 16, já no capítulo 16, melhor falando, o apóstolo Paulo continua pregando. Aonde? No centro, em capitais? Não. Em locais marginalizados. A segunda pessoa que se converte na Europa, depois de Lídia e sua família, melhor falando, é uma certa mulher que tinha um espírito de adivinhação. Uma mulher marginalizada pelos seus credores, uma mulher que era conhecida por ser adivinha. Paulo e Silas passando juntamente com Lucas, e lá estava a mulher gritando: este homem que vos passa e vos prega a palavra de Deus são homens fiéis ao Deus Altíssimo. E diz a palavra do Senhor que começou a incomodar. Paulo olha para trás, repreende o espírito imundo. Isso aqui é muito interessante, meus irmãos. Muitas vezes nós queremos levar o evangelho em locais de fácil acesso,
em locais a qual nós queremos ser um pouco mais visto. Tem um ditado, uma certa feita eu vi o nosso pastor Cláudio Duarte pregando, e ele falou algo que marcou bastante a minha vida. Ele falou assim: tem um ditado no mundo que fala que aquele que não é visto não é lembrado. Ele falou que o Senhor falou com ele outra palavra, e a palavra foi essa: aquele que anda comigo jamais é esquecido. Isso é muita verdade, meus irmãos. Aquele que anda com Deus não precisa se amostrar, não precisa estar de frente de outdoor, a não ser que você quer demonstrar algum trabalho seu. Isso aí é diferente, tá, meus irmãos? Não estou falando com isso. O que é interessante é que o Senhor acha Davi no campo, o Senhor acha Saul procurando, meus irmãos, isso aqui é muito interessante. O Senhor acha Saul procurando a jumenta do pai dele, lá em 1 Samuel, capítulo de número 9. Procurando as jumentas, meio perdido. Cadê a jumenta de 15, meu pai? Cadê? E não achou. Quem ele achou? Ele achou Samuel, a qual ungiu rei, mesmo com a sua perspectiva não sendo das melhores. Mas na frente o Senhor também agora acha Davi, agora zelando das ovelhas do pai dele. Isso aqui é muito interessante, meus irmãos, porque o evangelho, vou usar a expressão neopentecostal, ele está sendo totalmente cultivado em grandes metrópoles, em grandes capitais, porque é mais fácil de adquirir, e isso é o problema, o grande problema da teologia da prosperidade. É por querer criar matrizes e tronos em certos locais e falar, em certo local ali, naquele local mais ou menos, tem uma célula lá funcionando, então o evangelho está sendo pregado lá. Mas, meu irmão, é totalmente diferente. E eu tenho certeza que a igreja do Senhor foi levantada para estar alcançando todos os locais do mundo. Ide e pregai o evangelho a toda criatura, e este evangelho será ouvido em todo o mundo, e aí virá o fim. É o que falou Jesus lá em Mateus capítulo de número 24. Então isso é muito importante, o contexto da pregação do evangelho, aonde está sendo implementado e aonde está alcançando. E este é o convite que eu quero fazer para os irmãos, pastor Fábio, em nome de Jesus. Amém. É muito bom, né, irmãos? Como estávamos comentando aqui, eu tenho uma percepção, que eu sou crente há aproximadamente 30 anos, e há esse tempo atrás, pastor Daelson, o evangelho, ele era taxado como religião de pobre, ignorante, semi-analfabeto, favelado, operário, né? Trabalhadores rurais, enfim, né? A classe A nunca quis entrar no evangelho, nada contra, não estou fechando a porta. Claro que existia uma minoria, né? Mas por quê? Porque nunca tinha visto benefícios nessa religião, né? Tão desfigurada, né? A religião que foi fundada pelo homem que morreu na cruz, filho do carpinteiro. Inclusive os gregos tinham dificuldade, né, nos anais da história, de entender o evangelho, como o povo podia servir a um Deus morto, né? Um Deus que... Você conhece essa história, né? É aí que entra a mensagem da cruz, né? É aí que entra a mensagem da cruz, né? É porque loucura para os que perecem. Para os gregos era loucura, né? A pregação do evangelho. Bem como os gregos, né? Que sempre foi um povo, sempre granjeou muito ouro, muita prata, né? Alexandre foi um conquistador, né? Então para eles não tinha benefício uma vitória, servir a um Deus que não retribuía nada, né? O Deus deles eram deuses de prosperidade, de fertilidade, né? De os deuses gregos, né? Enfim. Então, irmãos, hoje nós estamos aqui, né? No século 21, né? Vendo esse boom do evangelho, dessas igrejas mas eu fico vendo que essas grandes organizações, elas não entram em comunidades, né? Não levantam seus templos em locais pequenos, como o pastor Daelson falou aqui, em uma cidade simples do Piauí, né? Tentaram lá, mas viram que não ia ter recurso financeiro, então saíram de lá, foram embora para a capital. Comenta sobre isso, pastor Daelson, por favor. Isso é algo muito interessante, porque essa história não é uma história nem tão nova, né, meus irmãos? Nós percebemos que depois que o nosso amado, vamos voltar alguns séculos atrás, né? O nosso amado Constantino vai estar aderindo um pouco à religião cristã. Ele vai estar abrindo um pouco da porta papal e simplesmente vai estar colocando o cristianismo como a religião principal do império.
e vai estar chamando a atenção de diversas pessoas, porque ele vai estar deixando algumas regalias para aqueles que se convertam ao cristianismo. Isso é muito interessante porque muitas pessoas agora passam a entrar por interesse. E hoje estamos vivenciando basicamente o mesmo período de Constantino. Por quê? Hoje a igreja ela abre muitas portas, meus irmãos, seja para o ramo político, principalmente o ramo político. Uma pessoa que se diz, entre aspas, idealista e conservador dos interesses da igreja, ele é visto com os bons olhos, ele é aplaudido por muitos e acaba muitas vezes atingido ou abrindo portas a qual ele não iria conseguir abrir sozinho. E acaba-se que depois de um tempo se rebelando, entrando em algumas situações, e isso é muito preocupante. E semelhantemente como na época de Constantino, muitas pessoas hoje têm entrado na igreja por interesse. E obviamente, né, meus irmãos, os lobos vestidos com peles de ovelha, uma hora vão mostrar presa. E quando mostra presa, vem estar aparecendo o escândalo. E quando aparece o escândalo, é aí, meus irmãos, que começa a dificuldade ministerial. Porque como pastor, como ministro, como pregador, meus irmãos, a gente anda em muito lugar. E eu já vi tanta coisa a qual não posso nem falar aqui, na realidade. Eu já vi tanta coisa a qual não posso nem falar aqui. Mas são situações a qual nós paramos para pensar e falamos, gente, o dinheiro tem sido mesmo o mal do século e não a depressão. Porque nós percebemos pessoas, como eu já falei e vou repetir, vazias de tudo. Pobres porque só tem dinheiro. E essa é a grande dificuldade, meu irmão, da teologia da prosperidade. Nós vemos, eu fico tão feliz quando eu vejo uma igreja pequena, mas eu volto lá um ano depois, mesmo sendo pequena, mas continua lá. Fiel porque sabe que foi Deus que chamou. Difícil é olhar para pessoas que começaram hoje e amanhã estouram e já estão grandes, como uma certa pessoa já falou, quem nasce grande é monstro, né, meus irmãos? Aquilo que é saudável nasce pequenininho, vai desenvolvendo, vai crescendo. É como um certo irmão, uma certa feita, falou para mim: meu pastor, se a pessoa continuar comendo bife todo dia e bebendo Coca-Cola, uma hora vai dar gastrite e vai acabar morrendo. E isso é verdade, meus irmãos. O reino de Deus, nós temos que entender que em meio às dificuldades, não é sinal do que Deus não está no controle. Continue sendo fiel. Meu irmão, a grande dificuldade é porque hoje nós queremos o que o nosso irmão tem. E isso também é um pecado grave, isto é inveja. Nós olhamos para a nossa igreja pequenininha e é do lado uma igreja enorme, grande. Nós nos preocupamos com aquilo. Será que Deus está aqui também? Isto é o grande problema, meus irmãos. Tem muitas pessoas que falam também que o dinheiro é coisa mal, coisa ruim. Não, é o amor ao dinheiro. Tem pessoas que falam até que dinheiro não traz felicidade. É claro que muitas vezes traz sim, meus irmãos. É claro que traz. Não traz felicidade para o invejoso, porque o invejoso quer ter um carro porque viu o irmão do lado tendo. E você vai perceber quando chegar lá que aquilo não é o teu sonho. Você estava sonhando o sonho de alguém. Você vai chegar lá, continua vazio de nada. É porque quem traz alegria para o homem é Deus. É Deus. Não corra atrás dos obstáculos que não é nem para você estar correndo atrás. Vivencie aquilo que Deus quer que você venha vivenciar. Desenvolva naquilo que Deus te chamou. Capacita-se naquilo que Deus te chamou para se capacitar. Sirva como servo de Cristo e não olhando para nada que está no teu redor, mas sempre para o autor e consumador da tua fé. Jesus Cristo vem estar te abençoando cada dia mais e mais. E não se preocupe a respeito dessa teologia da prosperidade. Eu estou até falando demais, né, pastor? Estou falando demais, né? Você é o convidado. Não, fica à vontade. Não se preocupe, por causa dessa teologia da prosperidade. Existe uma vertente bíblica, é claro. Mas só que hoje está criando uma confusão sobre isso, meus irmãos. Jacó, rico. Abraão, rico. Agora, vamos lá para o Novo Testamento. Falar para mim algumas pessoas ricas que tem no Novo Testamento. Pode ter? É claro que pode ter, meus irmãos. Nós vamos lá para alguma pessoa rica. José de Arimateia. Era um homem bem financeiramente. Olhamos para Lídia, púrpura naquela época, meus irmãos, era algo muito importante. Era uma pessoa de uma condição financeira também um pouco melhor. Filemon, que tinha um servo, não é isso? Que tinha um era servo. senhor de escravo. Era um homem também que tinha uma vida um pouco mais ou menos. Mas todavia, sempre o apóstolo Paulo, Jesus Cristo, os demais apóstolos quiseram estar trazendo eles para o sentido principal da coisa, que é Jesus, que é a paz em Cristo.
Doa tudo que vocês têm. Distribua entre os pés dos apóstolos. Muitas pessoas falam mal de dízimo e quem sabe um dia nós iremos voltar aqui para falar sobre isso. Meus irmãos, o que é mais fácil? Dar 10% ou entregar tudo que você tem aos pés dos apóstolos para ser administrado. Isto é o sentido original da igreja, a qual Cristo fundou no Calvário. Isso é muito importante, pastor. Muito forte, né, meus irmãos? Meus irmãos, praticamente nós já não temos mais tempo, né? Mas hoje foi um ensino muito proveitoso da palavra de Deus, um bate-papo muito proveitoso. Eu espero que tenha aberto a mente de muitos, né? E que você possa ter o Espírito Santo na tua vida para te nortear, meu irmão, e saber o que é de Deus e o que não é. Sabe, nós estamos vivendo um tempo muito difícil no Evangelho. Antes nós tínhamos que combater só os ímpios, né? Ganhar o ímpio, combater o espírito que operava no mundo. Hoje não. Hoje nós temos que combater as heresias dentro da igreja, temos que combater contra os falsos cristãos, os falsos mestres. Paulo viveu esse tempo, né? Ensinou a Timóteo, e o tempo que Paulo viveu, né, aonde tinha falsos irmãos, falsos cristãos, né, muitas heresias que Paulo combateu. Nós estamos vivendo hoje um tempo tão difícil quanto o tempo de Paulo, né, aonde tem pastores sensuais, pastoras sensuais dentro da igreja, né, o culto ao corpo, né? Hoje o cara vai para lá malhar o bíceps, o tríceps, o bíceps, né? Aí ele faz aquela cavanhaquinho, Deus que me perdoe, parece do Satanás, faz aquele cavanhaquinho fininho, sabe? Ele quer botar a roupa justinha, com peitoral, que é forte, aquela calça pedra. Que evangelho é? Que é isso, meu irmão? Isso é evangelho, rapaz, né? Umas pastoras sensuais que vai para a igreja para sensualizar e passar a mão e coisa, sabe? Para poder praticamente entra aquilo na cabeça dos irmãos. Daqui a pouco é um assunto espinhoso que eu vou falar aqui, mas é verdade. Daqui a pouco tem irmão que é fraco na fé, chega em casa, vai até procurar se masturbar vendo aquilo dali. Tá um pouco fora da identidade, sabe? Né? Então que evangelho é esse? Abre teu olho, né? Nem tudo é fashion, nem tudo é para ser aplaudido, é para ser bonito. É muito bom na televisão, na ideia. Deixa a palavra final o pastor Daelso, né? Nós já estamos finalizando essa programação. É esse aqui que funciona? É esse aqui? Sim. Não, os dois. Os dois, né? Porque o de lá tá 3 minutos adiante. É o de lá. Meus irmãos, é uma bênção de Deus. Que o Senhor venha estar nos animando em nossa fé genuína. É como Judas falou, né, meus irmãos? Sejamos firmes naquilo que nos foi confiado. Isso aqui é muito importante porque o Evangelho continua. A palavra de Deus continua. O Senhor, com a sua igreja, continua. E por isso estamos aqui, para estarmos cada dia mais e mais buscando, meu irmão, essa presença. Vivenciamos a graça de Deus, porque nós experimentamos a graça de Deus. Isto aqui é a grande maravilha do século. Depender de Deus, confiar em Deus e andar firme com Deus, independente do que aconteça, meu irmão. Fomos chamados aqui hoje para tratar um pouco sobre esse assunto, e é uma benção esse assunto. É um assunto maravilhoso, mas eu tenho certeza de uma coisa, meus irmãos. Ande com Deus, que em maneira nenhuma você vai se perder. Como falou o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quer saber a maneira certa de andar? A palavra de Deus nos revela, nos mostra e nos instrui e capacita, tá, meus irmãos? Aquele que não é capacitado, ela até mesmo capacita, para que hoje você venha estar sendo o referencial de Cristo sobre essa terra. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Volto a palavra para o pastor. Amém, querido? Amém, queridos? Esse foi mais um programa Hora da Palavra, amém? Você é o nosso convidado de todas as segunda-feiras, né? Já quero agradecer a Deus pela vida do pastor Daelso, que cá esteve conosco, né? E que o Senhor possa lhe dar uma semana abençoada. E que você, meu querido, guarde isso no seu coração. Seja crente, seja santo, separado, fiel, né? Seja perseverante. Crente se comporta como crente, dá testemunho como crente, anda, fala, se veste como crente. Não se comporte como o mundo se comporta. Se comporte como um verdadeiro servo de Cristo. Deus abençoe, graça e paz. Termina aqui mais uma programação da Rádio Macaé Gospel. Volte a nos ouvir no próximo.